Eu vou chamar agora a professora doutora Frida Plavnik. Ela é médica nefrologista, tem, é, atua como professora, tem uma vasta experiência na condução de estudos clínicos e elaboração de materiais educacionais para o setor privado, foi presidente e agora é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Hipertensão. Seja muito bem-vinda, doutora Frida. Obrigada, Patrícia. Primeiro, boa tarde a todos Boa os tarde. panelistas, a Desculpa, audiência. doutora Frida, eu não li o Oi? seu tema, perdão. Ah, desculpa. Vou ler o seu tema, desculpa. Não, desculpa eu vou ler aqui o tema da doutora Frida. A doutora Frida, ela vai apresentar qual a importância de programas na atenção primária, a exemplo do HEARTS e do Cuidando de Todos, para prevenção, rastreio, diagnóstico e tratamento oportunos para a doença renal crônica. Agora sim, muito obrigada, doutora Frida, pela presença. O palco é Obrigada, seu. obrigada. Boa tarde a todos, os panelistas, a audiência. Eu quero agradecer em meu nome e em nome da Sociedade Brasileira de Hipertensão o convite para participar desse fórum. É claro que ele tem uma conotação um pouco bairrista para mim, mas, sem dúvida, é um assunto que a gente sempre aborda, porque a doença renal crônica é uma condição que, como o doutor Roberto já falou, né, e a doutora Alexandra, a hipertensão, a diabetes, são condições que propiciam muito, que coexistem, vamos dizer assim, com a doença renal crônica e com a evolução mais desfavorável, a obesidade também, mas nós sabemos que a maior causa de mortalidade nos pacientes renais crônicos é a doença cardiovascular. Então, nós temos aqui um conjunto de condições que se interpõem. E, portanto, quando nós falamos de hipertensão, de diabetes e de programas de saúde, nós temos sempre que destacar a importância do risco do desenvolvimento da doença renal crônica e como ela vai progredir ao longo do tempo. Em relação ao tema que me foi sugerido, que foi falar a importância de programas como o Cuidando de Todos e do Hearts, eu não sei se vocês são familiarizados com esses programas, porque eles são voltados para para a redução da morbimortalidade por doença cardiovascular, com foco mais específico no controle da hipertensão arterial. Então, não só o controle, mas o diagnóstico, o rastreio, a busca ativa de pacientes hipertensos, não é? E são dois programas bastante exitosos. O Cuidando de Todos, que originariamente ele é o Better Hearts, Better Cities, ele é patrocinado pela Novartis Foundation, que não tem nada a ver com o laboratório em si, é uma organização voltada para esse tipo de ação. Ele existe aqui no município de São Paulo, feito em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, e ele vem sendo desenvolvido desde 2018. Para vocês terem uma ideia, ao longo desse período, e mesmo considerando a fase da pandemia, ele progrediu de atividades em 6 unidades básicas de saúde, e é aí que é a ação desse projeto, de 6 unidades básicas iniciais no bairro de Itaquera. Hoje já existem mais de 230 unidades básicas atendidas com o mesmo conceito de elaboração de trabalho para que haja rastreamento, diagnóstico, tratamento e controle da hipertensão. Isso envolveu o desenvolvimento de um protocolo de como esse paciente hipertenso seria abordado, fundamentalmente baseado na diretriz brasileira de hipertensão, da qual a Sociedade Brasileira de Nefro também é participante. Então, cardiologia, hipertensão e nefrologia criaram o documento ao longo dos anos, a cada 4, 5 anos
se atualiza, e isso serviu de base para que o protocolo da Secretaria Municipal de Saúde da cidade de São Paulo fosse implementado nesse projeto Cuidando de Todos. Há um envolvimento importante, e isso foi um destaque que foi dado, que era a capacitação dos profissionais de saúde. Então, muitos de vocês sabem, medir a pressão é um problema, as pessoas nem sempre seguem a padronização, e isso foi insistentemente discutido ao longo desse processo, de forma que até hoje já houve aproximadamente 50 capacitações para os profissionais de saúde e gestores, no sentido de uniformizar e otimizar a avaliação dos pacientes hipertensos. Para vocês terem uma ideia, para eu não me estender muito nesse projeto, houve uma melhora de 17% na taxa de controle dos pacientes hipertensos acompanhados nessas unidades. Então, isso já é um dado extremamente importante. O HEARTS, por sua vez, é uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde que tem a ideia de simplificar, da mesma forma, a abordagem do paciente hipertenso. Eles têm agora também o HEARTS Diabetes, que vai fazer meio um siga-seta de como você vai abordar o paciente, como você vai tratar esse paciente e quando ele vai ser encaminhado para uma referência, né? Então, para especialista, ou quando esses pacientes continuarão a ser atendidos pelo clínico geral. E os estudos, os dados que existem, é um projeto que está em 33 países, o Brasil também participa do projeto da iniciativa HEARTS, e com uma simplificação da estratégia terapêutica, com um forte apelo para a abordagem multidisciplinar desses pacientes, quais são as medidas que devem ser feitas, as orientações. Então, assim, quando nós olhamos para a doença renal crônica, eu acho que o modelo está posto. O que nós precisamos é fazer os ajustes. Então, quais exames serão pedidos, de que forma serão avaliados, com qual periodicidade, e talvez desmistificar para o clínico, para o médico que faz o segmento da maioria dos pacientes, né, dos hipertensos, dos diabéticos, que a doença renal crônica, ela também tem fatores comuns e ela tem abordagens, uma vez diagnosticado precocemente, não haverá uma intervenção tão diferente daquela que nós já preconizamos nessas outras situações. É claro, se houver uma doença renal crônica de outra etiologia, que não a diabetes, que não a hipertensão, são casos que serão discutidos, assim como a hipertensão secundária, não é? Que não é o abordado grande volume de pacientes, ou o paciente com diabetes tipo 1. O que nós usamos, os modelos utilizados nesses projetos, são hipertensos primários ou essenciais, são os diabéticos tipo 2, e, portanto, os pacientes renais crônicos poderão fazer parte dessa avaliação, parte desse segmento, e a gente tem que pensar numa última coisa, que hoje, com o armamentário terapêutico que nós temos, não se divide mais o paciente em um paciente cardíaco e um paciente metabólico. Hoje, o paciente é cardio-renal metabólico. E é assim que ele tem que ser visto já desde a unidade básica de saúde. Os modelos estão postos, nós temos que aproveitar o que eles já mostraram e ir um passo além. Desculpe se eu me estendi no horário, muito obrigada, eu estou à disposição.